Bom, vamos aqui para a nossa quarta questão. Nessa quarta questão, nós temos aí a seguinte situação. Leia o texto a seguir. A distância entre ricos e pobres tem aumentado na maioria dos países. Estudos do FMI e da OCDE afirmam que isso prejudica o crescimento econômico, mas nem todos os economistas concordam. Olha aí, nem todos os economistas concordam. Economistas não têm a reputação de terem compaixão. Seus olhos estão voltados para números e não para destinos humanos. Assim, a maioria não vê problemas na desigualdade de renda ou de propriedade. De fato, é não ter compaixão, né? Aí temos aí, a desigualdade é boa ou ruim para a economia? Pessoal, essa questão aqui ela levanta um debate muito interessante para que você possa estudar as fases do sistema capitalista e as doutrinas econômicas que seguiram, como, por exemplo, capitalismo comercial, mercantilismo, capitalismo industrial, liberalismo, capitalismo financeiro, keynesianismo, capitalismo informacional, neoliberalismo e alguns dos principais pensadores, como Adam Smith, John Maynard Keynes, tá certo? Hayek, tá? Amartya Sen, né? Deixa-me ver mais. O próprio brasileiro Celso Furtado, os geógrafos brasileiros do que pensavam sobre a economia, mas principalmente, né, as características do que é o capitalismo, do que é o socialismo e essa briga eterna que a gente vive entre Estado mínimo e Estado máximo e que no Brasil nesse momento está bem aflorado, tá certo? Então vamos começar a ver aqui, ó, as recentes discussões sobre distâncias sociais entre classes ou estratos de classe, envolvem também definições e explicações sobre a pobreza e desigualdade. Com base nos conhecimentos sobre o tema pobreza e desigualdade, assinale a alternativa correta. Pobreza e desigualdade é um assunto que está presente sempre em tudo que é prova, do Enem, na prova de vestibulares tradicionais, nas provas de universidades particulares. Então é muito bom você estar atento a isso e lembre-se do que eu estou falando. Revise as fases do capitalismo, as principais doutrinas, tá bom? Vou até mandar um negocinho, tô lembrando aqui agora, eu vou fazer um material legal para revisar esse quadro e mandar para vocês, tá? Então vejam só, quando nós falamos aí, ó, letra A, Celso Furtado identifica que as origens da desigualdade brasileira decorrem de nossa tradição autocrática, que impediu a formação de uma burguesia autônoma. Opa, impediu. Pessoal, Celso Furtado foi um grande economista brasileiro. O Celso Furtado ele baseava-se muito na questão do Estado junto a essas políticas de intervenção para a melhoria das estruturas, tá certo? Da estrutura do bem-estar social. Então, quando você fala aí, impediu a formação de uma burguesia, a burguesia foi formada no Brasil, desde o período colonial, já dentro dessa lógica de superação. Lembre-se que a primeira estrutura de mão de obra foi escrava, tá certo? Vai até 1888. Depois é que a gente começa a adotar uma política de migração, onde a mão de obra imigrante era a mão de obra paga, mas ainda formando uma sociedade de divisão, assim como era a sociedade europeia. Tá certo? O item B, ele diz assim: Malthus atribuiu a causa da pobreza à baixa taxa de natalidade. Olha só, o que é que o Malthus vai falar? A teoria malthusiana, ele diz o que reduziria a massa salarial das famílias de baixa renda. O Robert Thomas Malthus, pastor anglicano, ele vai dizer que, tá, a população cresceu numa progressão geométrica, enquanto que os alimentos numa progressão aritmética. Então, não teria alimento suficiente para a elevada população. Por isso, ele falava de um controle populacional. Então, controlar as taxas de natalidade. Tá certo? Ele não está falando que a causa da pobreza é a baixa taxa de natalidade, não. Ele defendia uma baixa taxa de natalidade porque afirmava que a elevada natalidade, um elevado número de filhos, era que provocava essa questão da relação entre alimento e população. Que toda vez que nós temos alguma crise de alimentos, sempre retornam às ideias de Malthus, tá bom? O item C diz: Amartya Sen considera que a eliminação da pobreza depende diretamente do crescimento econômico, pois este assegura benefício a todos os grupos sociais. Pessoal, esse cara também é bem estudado quando a gente fala sobre a questão econômica, tá? Professor, economista de Harvard, mas esse cara ele é
indiano, tá? Então ele foi, ao longo da sua estrutura, de sua trajetória acadêmica, de sua trajetória econômica, ele desenvolveu, né, livros falando sobre a questão do desenvolvimento como liberdade, tá certo? Ele, como professor de economia, ele passou, e indiano, ele viveu um período na década de 40 de intensa fome na região de Calcutá, que morreu mais de 3 milhões de pessoas, e aí ele falava que a melhoria de vida dos pobres, né, e a ideia do bem-estar, ela era necessária, né? Ele falava muito sobre a questão da justiça social baseada em liberdades e as capacidades individuais, tá certo? Ele batia muito sobre essa tecla, né? E aí, você está atrelando aí essa questão da eliminação da pobreza como benefício a todos os grupos sociais. Então, ele centralizava muito nessa questão da justiça social, sim, mas dentro do amplo processo de desenvolvimento da economia, tá? Baseado nas ideias liberais, mas que também visavam o lado do bem-estar social. A justiça social sendo proveniente do indivíduo. A letra D diz: Hayek propõe a redução do Estado como meio de gerar maior eficiência econômica, contrapondo-se às políticas do welfare state. Welfare state são as políticas keynesianas, John Maynard Keynes. E aí você vai lembrar do ano de 1929, que é quando a gente começa a prática do keynesianismo, certo? Eu sempre escuto muitos alunos hoje em dia conversando sobre as ideias de Hayek, de Mises, que isso aí vai ser o que a gente chama, né, da escola austríaca, tá certo? O Friedrich August von Hayek, né, ou simplesmente aí Hayek, como está colocando o item D da questão, economista, filósofo austríaco, depois foi naturalizado britânico, né, é um dos grandes representantes do que a gente chama da escola austríaca de pensamento econômico, tá? E aí tem muitos livros escritos, um dos livros aí de destaque dele é O Caminho da Servidão. Esse cara ele disputou o pensamento em mesmo período com o Maynard Keynes, por isso que está fazendo essa sugestão aí, né? O keynesianismo, que ele fala do welfare state, certo? Que é o famoso estado de bem-estar social, né? Então ele vai lutar, ele vai colocar ideias contrapondo essa visão do keynesianismo, onde coloca um Estado mais forte. No livro que ficou muito famoso, Caminho da Servidão, ele falava que o planejamento central do Estado ele resultava em totalitarismo e opressão, tá certo? E defendia as ideias do liberalismo clássico, que é o liberalismo que a gente vai ver, como eu lembrei para vocês lá, do Adam Smith, sintetizando quais os caminhos de adotar esse liberalismo agora para o século XX, tá certo? Então, tem algumas obras que ele vai discutir, como a teoria dos preços, teoria do capital, né? Ele vai ter livros como Os Fundamentos da Liberdade, voltado para essa visão liberal, e ele ampliou, né, as ideias, a teoria dos ciclos econômicos que existia, tá? Que é defendido pela escola austríaca, defendido por Mises, tá bom? Então você vai ter aí, além de Hayek, você pode ver essa questão do Mises, que fala sobre a escola austríaca. Vez por outra eles estão cobrando. E isso vocês aprofundam muito quando vocês estão vendo lá na sociologia, certo? Então aí nós podemos dizer aí que essa quarta questão, ela vai ter a opção D. Mas vamos ver a letra E, que diz Keynes, né? John Maynard Keynes aponta que a redução do gasto público, não fala da redução do gasto público, é variável essencial para o estabelecimento do crescimento econômico e do bem-estar social. Ele fala da intervenção do Estado, tá certo? Ok? Portanto, aí nós vamos ter como opção correta para essa questão aí, vai ficar o item D, tá joia?